Ele era apenas um sujeito comum, mas transportado a um mundo paralelo, ele se torna o artista marcial mais forte, com uma habilidade de trapaça para subir de nível. A história começa quando o antigo deus da guerra retorna à vida e Fan Ping, um rapaz de 28 anos, é teletransportado 10 anos no passado para um universo paralelo, onde as artes marciais são tudo. Ao abrir os olhos, ele se vê flutuando como um fantasma no meio de uma batalha épica entre dois artistas marciais de nível grão-mestre, Tai e Lai. Tai libera sua aura roxa e arremessa Lai diretamente contra uma montanha, usando uma poderosa técnica marcial. Depois disso, ele começa a celebrar sua vitória, mas Lai mostra quem manda, revelando sua técnica secreta, o punho mestre do cavalo celestial, e acaba obliterando completamente o outro grão-mestre. Depois, Fan Ping se vê sentado em uma carteira de aula e está encharcado de suor, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo terrível. Ele olha ao redor, ainda tentando processar o que acabou de acontecer. O professor anuncia que as inscrições para o exame de artes marciais começarão amanhã e então sai da sala de aula. Ele nota seus colegas Yan Jian e Chen Fan e continua a encará-los. Os dois olham para trás e perguntam por que ele os encara assim, mas antes que ele possa responder, outro colega aparece com um vídeo. No vídeo, um sujeito chamado Li Dali, um guerreiro de terceiro rank, continua blefando sobre arriscar a vida para entrar na zona de batalha de guerreiros de 8º grau. Ele diz aos espectadores para lembrarem seu nome caso ele acabe morrendo, apenas para mostrar-lhes o lugar. Fang vê o campo de batalha e percebe que é exatamente o mesmo lugar que ele acabou de ver, onde os dois grão-mestres estavam lutando. Ainda sem saber o que aconteceu com o mundo e de onde veio toda essa coisa de artista marcial, ele corre para um cybercafé e começa a pesquisar na web. Ele logo descobre que este é, na verdade, um mundo paralelo onde artistas marciais governam tudo, e o exame de artes marciais parece ser um grande ponto de virada na vida de uma pessoa aqui. Ele sai do café após descobrir que a taxa de inscrição é de cerca de 10 mil e as pílulas de vitalidade de que precisa custam quase 30 mil. No caminho, ele se depara com um cartaz de procurado de um artista marcial de segundo rank e então segue direto para sua casa no Jardim Jingu. Ele sente uma onda de nostalgia só de olhar para o lugar e até encontra uma chave no bolso. Ao entrar, sua irmã corre e exige que ele devolva o dinheiro que pegou emprestado dela. Fang aperta o rosto dela e ela imediatamente corre para reclamar com a mãe. Fang então vê seu pai entrar em casa e sorri ao contemplar a cena de sua família. Durante o jantar, ele diz ao pai que quer fazer o exame de artes marciais. Seu pai se levanta da mesa e volta com um envelope cheio de dinheiro, dizendo-lhe o quão sério é o compromisso dessa escolha. À noite, Fang escuta seus pais enquanto lavam a louça. Quando a mãe menciona que eles têm apenas cerca de 50 mil em economias, o pai diz que vai pegar algumas pílulas de reforço sanguíneo na fábrica porque não quer atrasar o filho. No dia seguinte, na escola, os amigos de Fang surtam ao descobrir que ele se inscreveu para o exame de artes marciais, alegando que era um lixo total. O professor entra na sala e anuncia que Wang Jingyang, da escola deles, agora um artista marcial de verdade, vai visitar a escola. E isso instantaneamente eleva o ânimo de toda a turma, e nesse momento o professor pede a Fang e o Yang que vão à estação buscar seu veterano. Mais tarde naquele dia, enquanto Fang está deitado na cama, verificando os critérios de admissão para o próximo exame, uma gota de água com cheiro ruim cai sobre ele, e ele percebe que o banheiro de cima está vazando novamente. Nesse instante, sua mãe o chama, pedindo para ele verificar as pílulas de vitalidade que o pai trouxe. Fang se levanta rapidamente e as inspeciona. No momento em que segura uma das pílulas, uma sensação estranha o percorre, e ele se encontra em um lugar estranho. Uma tela de painel aparece, mostrando algo chamado valor de arte marcial. Ele volta à realidade e começa a se perguntar se foi apenas uma alucinação. Ele fica curioso e pega a segunda pílula, aterrissando no mesmo espaço estranho. Desta vez, ele tem certeza de que não é um sonho, mas algo causado pelas pílulas da chave de sangue. Ele percebe que está em cima de uma estátua e olha para o painel do sistema, confuso com seu conteúdo. Após tocar a segunda pílula, o valor de arte marcial exibido ali parece dobrar. Pensando que poderia representar o valor de mercado da pílula, ele toca no que está escrito na segunda linha, indicando energia vital. Uma onda aguda de dor o atinge, enquanto o valor de arte marcial de repente começa a cair. Essa súbita flutuação de QI e sangue chama a atenção de um fugitivo procurado, que parece ter uma mulher cativa. Quase ao mesmo tempo, o Sênior recebe a notícia de que o criminoso acabou de entrar em Gangshan, e uma vez que ele sair de lá, rastreá-lo pode se tornar impossível. O Sênior Wang zomba do informante por assustar o alvo cedo demais e exige 500 mil de pontos de arte marcial. A história volta para Fang, cujos músculos se contraem fortemente. E ao verificar os pontos de arte marcial, eles caíram para 30 mil, enquanto sua energia vital mal subiu 1/10, mostrando uma proporção ridícula de 100 mil para 1. Ele grita de frustração, imaginando quantas pílulas precisaria essa taxa, e nesse instante sua irmã arromba a porta, gritando com ele por berrar como um lunático. Fang fica impressionado que a pílula não desapareceu após o uso, e decide nomear o lugar estranho dentro da estátua como o sistema. O dia seguinte chega, e Fang vai à estação com seus colegas para receber o veterano. Quando o Sr. Wang aparece, um dos garotos pergunta por que ele não veio pela saída principal, ao que Wang rapidamente esconde o fato de estar rastreando o fugitivo e simplesmente afirma ter chegado um pouco antes do previsto.
Enquanto Fang se apresenta, Wang sente a familiar onda de energia percorrendo seu corpo e diz ao cara de moletom amarelo, que não parava de se gabar, que sua força se iguala à de Fang. Seus colegas começam a suspeitar que ele tomou pílulas de energia, mas Fang inventa uma desculpa. Eles sugerem que Wang pegue o ônibus, mas acabam caminhando com ele, a seu pedido. Ao chegarem à escola, Wang faz um discurso motivacional sólido, animando a multidão. Antes de partir ao pôr do sol, ele entrega seu número de contato aos calouros que vieram buscá-lo, dizendo-lhes para entrar em contato se tiverem problemas. Assim que o Sr. Wang parte, Fang de repente se lembra que o teto de seu quarto ainda está vazando, então ele corre para resolver isso. Ele bate na porta do vizinho que mora acima dele, e quando ninguém responde, ele se vira para sair, mas para ouvir um som de vidro quebrando. Ele imediatamente volta e começa a chamar por sua tia Chen, que mora lá. Assim que Fang grita novamente, um homem abre a porta e o repreende por fazer uma cena. Ele calmamente diz que a tia Chen alugou o lugar para ele por alguns dias. Fang menciona o vazamento no teto vindo do banheiro e presume que o novo inquilino possa saber de algo. O homem o observa cuidadosamente, tentando descobrir se o garoto sabe quem ele realmente é, então o convida a entrar para manter a calma. O criminoso menciona a recompensa, enganando Fang com sucesso para que ele revele que sabe sobre ele. Mas antes que as coisas piorem, Fang consegue digitar uma mensagem para o Sr. Wang pedindo ajuda. Nesse instante, Wang liga e Fang atende em pânico, mas antes que possa dizer muito, o criminoso o arremessa contra a parede. Fang fica arrasado e luta para se levantar. O criminoso procurado percebe que a cidade não é mais segura para ele, e para apagar todas as evidências, ele vai direto para a cabeça do nosso herói. Mas nesse instante, algo inesperado acontece, pois Fang consegue restaurar sua energia trocando pontos através do sistema. Ele desvia de alguns ataques, tentando se recuperar na luta, mas acaba sendo arremessado ao chão novamente. Bem quando o fugitivo está prestes a liberar seu movimento mais forte, o Sr. Wang faz uma entrada impressionante e espanca o sujeito tão forte que ele desmaia. O Sr. Wang verifica se Fang está bem, então explica a história por trás do criminoso. É quando Fang de repente se lembra da tia Chen, e corre rapidamente para salvá-la. Após entregar o criminoso à polícia, Wang dá um polegar para cima a Fang por ter se mantido firme contra o fugitivo, cujo nome acaba sendo Huan Bin. Fang sabe que seu sistema teve grande participação na luta, mas decide manter isso em segredo. Wang entrega a ele as coisas do fugitivo, dizendo que ele pode precisar para seu avanço. E quando Fang pergunta para que servem os itens, seu veterano explica alegremente que as pílulas da chave de sangue ajudam a elevar o limite superior da energia Ti de alguém. Depois, há os elixires de Ti e sangue, usados para avançar para o próximo nível. Ele também menciona que cada nível é dividido em 4 estágios menores e continua a informá-lo sobre o resto dos essenciais. Nesse instante, a irmã de Fang aparece, lançando uma tempestade de reclamações sobre ele não tê-la buscado na escola. Mas, no segundo em que ela avista Wang, seu rosto se ilumina, e ela se lança sobre ele, implorando por um autógrafo. Depois que Fang volta para seu quarto, ele verifica os itens e de repente é levado de volta ao sistema, onde seu valor de artes marciais disparou para mais de 2.000, o que explica por que suas reações parecem ainda mais intensas agora. Do nada, o sistema começa a brilhar, e Fang percebe que deve ser uma atualização. No momento em que ele apenas pensa em aumentar sua vitalidade, uma dor aguda o percorre, e ele descobre que ficar mais forte agora é tão fácil quanto se tornar Goku. No dia seguinte, na escola, o garoto rico começa a se gabar de como foi difícil para ele andar alguns passos até o centro de vitalidade, que seus pais compraram uma máquina para ele verificar em casa. Ele então arrasta Fang para sua casa, querendo ver se o que o Sr. Wang disse era realmente verdade. O garoto rico diz a Fang para agitar suas emoções e tentar atingir seu valor máximo. Fang dá tudo de si, atingindo um valor de 113, no que o garoto rico não consegue acreditar. Nosso pobre herói acaba passando a noite toda lá só para convencer o garoto rico de que é tão real quanto possível, e o dia do teste finalmente chega. No centro de testes, o examinador faz um discurso pré-teste sobre como os artistas marciais são orgulho e o futuro da nação, então passa a explicar as regras. Ele deixa claro que qualquer um que pontuasse acima de 112 passaria e diz a eles para começarem. Todos começam a gritar a plenos pulmões. Mas, uma vez que os outros se calam, Fang continua a gritar como uma criança que se recusa a parar, como um personagem de Dragon Ball. Sua cápsula de teste se ilumina em vermelho vivo, e o examinador parece atordoado enquanto a pontuação sobe para 149, que é o mesmo que o Sr. Wang obteve no ano passado. Até o garoto rico fica sem palavras, percebendo que Fang o enrolou a noite toda. Após passar no teste, Fang liga para seu veterano e pergunta se ele topa compartilhar informações sobre a universidade que ele deveria almejar. O Sr. Wang diz a ele para se encontrarem na arena esportiva amanhã às 2 da tarde. Naquela noite, quando o pai de Fang vê seus resultados, ele acaba chorando de alegria por quão longe seu filho chegou. A família toda fica um pouco emocionada, e então a história salta para o dia seguinte.
Wang parabeniza nosso garoto por passar no exame e o apresenta à filha de seu professor, Nini. Ele diz a ela para esperar de lado, e então começa a pensar em seu mestre, Jiang Qingman, que uma vez entrou em um portal sabendo muito bem que ele se fecharia atrás dele. Mas pelo bem da humanidade, o sujeito não teve escolha. Pouco antes de partir para resgatar um sujeito chamado Shen Quan, o mestre entregou a Sociedade de Artes Marciais a Wang Jingyang. Wang tentou uma jogada barata para fazê-lo ficar, dizendo que se casaria com a filha dele se o sujeito não ficasse, mas o mestre o repreendeu na hora, chamando-o de desavergonhado e avisando que quebraria suas pernas, já que a garota ainda era uma criança. Voltando ao presente, Wang lança um ataque surpresa em Fang e brinca, perguntando se ele está satisfeito com aquele corpo frágil. Então ele volta a ficar sério e o guia pelas melhores opções de universidades, apontando 4 que ele recomenda pessoalmente, pois fornecem tudo o que é necessário para avanços sem custo. Após pensar seriamente, Fang decide ir para a segunda escola, Mo-U. Em pouco tempo, o dia da partida chega. Fang se despede de sua família, e sua irmã faz uma cara de choro, pedindo para ele avisá-la assim que encontrar uma noiva. Enquanto o trem parte, ela corre atrás dele, dando um sinal claro de que sentirá sua falta. Enquanto isso, Wang caminha ao lado da filha de seu mestre, prometendo ficar mais forte para poder salvar Fang um dia. Fang chega à universidade e fica absolutamente impressionado com a entrada quando um sujeito com dentes afiados saca sua grande espada gigante e diz para ele não pensar que entrar em Mo o torna especial. Enquanto ele tenta descobrir em que estágio Fang está, Fang ri do desrespeito com um sorriso e pergunta se ele é seu veterano, então o cara de cabelo azul se apresenta como Qin Feng. Mas quando Fang se apresenta e menciona Nanjing, Qin franze a testa enquanto o rosto de seu arqui-inimigo Wang passa por sua cabeça e diz para ele parar de conversar tão casualmente com seu veterano e começar a mostrar algum respeito. Enquanto ele se afasta com um saco cheio de recursos, Qin amaldiçoa Wang e jura se aprimorar até esmagar as universidades Guan e Nanjing. Mais tarde na recepção, Fang mostra seu formulário de admissão à recepcionista, que fica surpresa ao ver que ele tem temperamento ósseo de segundo rank. Mas após fazer um teste rápido nele, ela descobre que ele já atingiu o terceiro rank em apenas um mês. Algo que apenas um aluno do segundo ano conseguiu até agora. Todos ficam atônitos enquanto a senhora instantaneamente começa a expor o protocolo e até diz ao seu veterano Joyeon para escoltá-lo. Depois disso, ela os leva para a área 1 e explica que a paisagem é feita para ser deslumbrante de propósito para elevar o ânimo dos alunos quando a rotina se torna esmagadora. Dentro dos dormitórios, Fang vai para seu quarto e fica agradavelmente surpreso com o espaço enorme que tem só para si. Assim que ele começa a se acomodar, um garoto loiro e bonito do outro lado do corredor, Fu Changding, entra e se acomoda em seu sofá. Com um sorriso encantador, ele pergunta de onde Fang é, e quando Fang diz Nanjing, a atitude de Fu muda rapidamente enquanto ele pergunta se conhece o nome Wang. Fu continua falando sobre como Wang tem avançado como um louco, e já venceu os melhores lutadores de 8 universidades. Enquanto Fang toma uma bebida gelada, Fu percebe que ele tem temperamento ósseo de terceiro rank e é pego de surpresa, seu tom mudando novamente enquanto ele admite que a força deles pode não estar tão distante em uma luta real. Ele então diz a Fang para não se atrasar para o discurso do mentor deles no campo 1 e exibe um sorriso atrevido, dizendo-lhe para fazer uma estreia bombástica. No campo, Qin é puxado por uma mulher para procurar por calouros impressionantes e Fang aparece com seu novo melhor amigo bem no último segundo, quando o relógio marca 3. Portões de aço se abrem de repente e um homem elegante corta o alvoroço dos alunos e anuncia que qualquer atrasado perderá metade dos créditos concedidos na admissão, que valem dezenas de milhares de pontos de artes marciais por ousar chegar atrasado desde o início. O diretor da Academia Mo deixa claro que devem aprender a seguir todas as regras, e a vida não será cheia de rosas e risos para aqueles destinados a se tornarem guerreiros que protegem a nação. Ele enfatiza que entrar na Myo-U não é o auge, mas o início de uma corrida infernal direto para o fundo. Com isso, ele chama os instrutores, que fazem uma entrada chamativa do céu, um após o outro, cada um mais impressionante que o anterior. Enquanto todos ficam paralisados de admiração pelos 5 instrutores, o grupo se apresenta liberando auras poderosas que derrubam a maioria dos alunos. Tomando isso como um desafio, Fang se levanta e revida com uma introdução explosiva própria, o que chama a atenção da mulher com a aparência ranzinza que guarda rancor de sua família e silenciosamente jura dar-lhe trabalho. Nesse instante, Fu entra em cena, recusando-se a ficar para trás, e os dois começam a fazer poses exageradas de Jojo enquanto enfrentam as intensas ondas de energia que os atingem, sua confiança tão irritante que começa a irritar Qin. Nesse momento, o ex-diretor faz uma grande entrada, irradiando a energia calorosa de um mestre de corpo dourado ao aterrissar com aura máxima e dignidade impecável. Fu percebe instantaneamente que o homem é claramente de alto rank enquanto ele inicia um discurso sobre o legado da Universidade Mu e algo sobre a luta de um guerreiro. Ele continua falando sobre como os artistas marciais de hoje carecem da glória que seus ancestrais tinham, e então olha para o céu com um olhar profundo enquanto todos se perguntam em silêncio o que diabos ele está tagarelando. Terminado isso, o diretor anuncia casualmente que todos receberão uma pílula de Ki e sangue de alta qualidade gratuita, o que faz a multidão celebrar.
Logo depois, ele faz outro anúncio dizendo que a competição de treinamento de calouros começa em 20 minutos e ordena que todos vão para o salão de treinamento imediatamente. Fang entra em pânico ao perceber, e todos os calouros, incluindo Fu, são agora seus rivais. No salão de treinamento, Fang e Fu olham maravilhados para seu tamanho massivo, enquanto seu instrutor explica que, dos 9 andares totais, os calouros só podem ir aos primeiros 4, cada um destinado a testar diferentes habilidades. In-Hen diz que o andar em que um aluno for o último a ficar de pé decidirá a qual faculdade ele será designado, e qualquer um que entrar em um andar depois que todas as 400 vagas forem preenchidas perderá mais da metade de seus créditos. Todos rapidamente percebem que a competição é basicamente um Battle Royale, com cada calouro virado contra o outro. Assim que o instrutor acrescenta que apenas armas de madeira são permitidas, Fang e seus amigos correm para a entrada. Lá dentro, armas são pegas e lutas começam a eclodir por toda parte. Sem perder um segundo, Fang se despede e diz a Fu que o verá no 4º andar. Ele avança direto para as escadas, afasta um sujeito que tenta derrubá-lo, então passa por outro trio de novatos suados que até garotinhas poderiam vencer sem suar a camisa. Observando todos brandirem suas armas como idiotas, mesmo no 2º andar, Fang começa a se perguntar se Wang estava realmente errado sobre os supostos alunos competitivos de Mo. Enquanto isso, uma garota de cabelo prateado nas escadas chuta seu oponente para longe como uma mosca irritante, mas ainda o pega no meio da queda, apenas para o sujeito fazer uma jogada barata e arremessá-la da escadaria. Suas amigas a pegam bem a tempo e instantaneamente fazem justiça ao covarde sem espinha. Do outro lado, Fu avança a toda velocidade contra 4 sujeitos como um cortador de grama, até que 2 conseguem desacelerá-lo com uma luta decente. Mas do nada, o gordinho se agarra à perna dele como se fosse um bife, dando ao seu amigo a abertura para dar um soco traiçoeiro em Fu e acabar com sua sequência de vitórias ali mesmo. Fora da sala de controle, Qin anda furiosamente de um lado para o outro até que o instrutor ameaçador o pega rondando, e ele rapidamente inventa a desculpa de que precisa da assinatura do diretor, embora ele esteja apenas lá para verificar o sujeito na tela que chegou primeiro ao 4º andar. Mas acontece que seu amigo Zhao Lei chegou primeiro. Logo depois, o grupo de garotas aparece, visivelmente decepcionadas porque mesmo os rapazes sendo supostamente mais fortes, no fim das contas, só fizeram muito barulho por nada. Com o tempo, a arena começa a lotar, e Qin zomba dizendo que a tal dupla forte está atrasada. Depois que Fu nocauteia um NPC que desafiou a entrada de Fang, deixa todos completamente sem palavras. Ele zomba do oponente patético de Fu e diz algo o suficiente para todos ouvirem que só deixou Nanjing porque seu veterano afirmava que lá era cheio de talentos. Mas tudo o que viu foram uns fracotes sem nenhuma habilidade. O insulto ousado choca a todos, e eles começam a chamá-lo de um tolo arrogante. Logo depois, ele olha diretamente para a gerência que assistia e diz que os alunos de Moe não passam de lixo puro. Isso é seguido imediatamente por um anúncio no PA, declarando que quem derrotar Fang em 30 minutos ganhará um crédito, enquanto os deles serão zerados. Fu se vê forçado a escolher um lado, mas ele se lembra do código de irmandade, e com isso, uma briga generalizada explode por todo o salão. Os amigos ficam de costas um para o outro, afastando os oponentes como formigas e acumulando pontos. Vendo isso, a garota de cabelo rosa, Yang Xiaoman, avança e surpreende Fang com a força insana que ela tem pra alguém que parece uma e-girl de TikTok, e ele acaba bloqueando o golpe imparável dela, usando o rosto de outro cara só para sobreviver ao impacto. Logo depois, Fu diz que precisa de tempo para processar sua pílula de energia e pede cobertura, mas Fang desaparece num piscar de olhos, deixando seu amigo ser completamente cercado. Enquanto isso, a garota de cabelo azul diz a Zhao e Xiaoman para enfrentarem Fang, enquanto ela e Yongxi cuidam de Fu, e deixam o resto desgastar a energia deles. Com isso, nosso protagonista é separado de seu parceiro e acaba cercado pelo esquadrão de ataque, enquanto Xu Mei friamente ordena que quebrem suas pernas. Enquanto isso, Fu mal consegue conter a onda de atacantes até que Xu Mei absorve um golpe com sua testa enorme, pegando-o desprevenido e crava o joelho em seu estômago. Ao mesmo tempo, a equipe de gerência começa a analisar como Fang ficou tão forte apesar de não ter histórico familiar ou mestre, e eventualmente percebe que ele é aprendiz de Wang Jingyan, que por sua vez foi aluno do lendário Zhang, o homem que nunca mais voltou de uma missão anos atrás. De volta à luta, Fu está caído e todos são avisados de que perder custará metade de seus créditos, então todos se aproximam dele. Embora Fang não queira revelar o sistema na frente de todos, ele discretamente desliza uma pílula de saúde que aumenta seus atributos e salta no ar. Enquanto a gerência se recusa a acreditar que qualquer humano possa absorver uma pílula tão rápido, o cronômetro zera, e Fang é declarado o vencedor. O diretor então diz a todos para lembrarem de sua humilhação e aparecerem a tempo para a seleção de mentores de amanhã. No dia seguinte, Fang e seu amigo observam todos os calouros correndo em direção ao cabeça de leão, Tang Fang, já que suas técnicas de boxe fazem muito sucesso. Mas Fang não se impressiona, e começa a verificar os outros instrutores. Nenhum deles chama sua atenção até que seus olhos pousam na estranha placa de identificação. Ele se lembra da senhora sentada ali como a mesma mulher barraqueira das apresentações. Enquanto sua lista ridícula de requisitos a irrita, ela de repente o chama, dizendo que ela é sua melhor chance, já que os mentores populares geralmente aceitam os veteranos que ele arruinou e os calouros que ele humilhou, o que significa que a universidade inteira está basicamente atrás da cabeça dele.
A senhora dá a Fang um duro choque de realidade, lembrando-o de que ele não tem nenhum apoio ou laços familiares como Fu ou Zhao Lei, e diz que ele terá que trilhar o mesmo caminho difícil que o veterano Wang trilhou. Fang entende o recado e pergunta o que ela oferece que os outros não, então ela diz que pode levá-lo a lugares que nem mesmo o Cabeça de Leão consegue. Depois que ele entrega o cartão dela, Tang Fan casualmente comenta que mais da metade de seus ex-alunos se formam com dificuldades. Mas antes que Fang possa repensar sua decisão, a senhora sorri e o registra como seu aluno, e Sumi o segue. Depois disso, Fu se aproxima e diz que se lembra do nome dela como Liu Fingru, uma mulher durona, ainda mais brutal que o Cabeça de Leão. No dia seguinte, ela dá a Fang uma palestra particular sobre como cultivar todos os meridianos em seus membros, especialmente nas pernas, já que são mais frágeis que espaguete cozido. Ele então engole as 3 pílulas à sua frente, que instantaneamente endurecem os ossos de seus braços. Horas de treinamento focado, ele sente uma onda de poder ardente subir pelo corpo, o que se revela um avanço. Liu diz para ele trazer Shumi da próxima vez e começar as técnicas de artes marciais, enquanto ele comemora por atingir o primeiro rank e pede por aqueles doces de primeiro rank. Ela o cala rapidamente para lembrá-lo de que pílulas de vitalidade não nascem em árvores e o expulsa de casa. No dia seguinte, Lu se encontra com seus 2 novos alunos e executa um chute estilo Bruce Lee para mostrar a eles como é um golpe de verdade. Ela explica que um artista marcial adequado canaliza o temperamento ósseo para um único ponto de ataque, então diz a Fang para tentar. Ele se prepara e desfere um chute estrondoso, apenas para o recuo arruinar seu pé tão gravemente que ele não conseguirá treinar por dias. Lou casualmente diz que esqueceu de mencionar que ele precisa de botas de liga para isso. Mais tarde ele manca até o departamento de logística com muletas, fazendo todo o caminho. Ele força o velho rabugento que cochilava descaradamente na recepção a acordar para comprar umas botas. Mas o homem o encara e pergunta para que um aleijado como ele precisaria de sapatos novos. Assim que Fang esclarece que está apenas machucado, o velho se inclina e diz que botas de rank, e custarão a ele o equivalente a 1,5 rim em créditos. Mas, vendo o horror no rosto de Fang, o sujeito oferece um acordo especial. Isis de Rank D pelo preço de 2 rins. Alguns dias depois, o trio vai ao clube de artes marciais para treinar, mas se viram para sair ao encontrá-lo já em uso, apenas para uma gangue de veteranos chamar Fang com um tom desagradável. Um cara de cabelo comprido se aproxima, dizendo que já que Fang está conectado a Wan, o sujeito que espancou seu irmão, ele vai acertar as contas com seu júnior. Sub avisa Fang para não cair na provocação, já que ele ainda está machucado, mas quando o cara o chama de covarde, Fang apenas encolhe os ombros para o palhaço musculoso, que choraminga pela surra que o irmão levou, e aceita o desafio sabendo que eles continuarão a assediá-lo se ele recuar agora. Ele salta para o ringue, e a árbitra do clube entra em cena. O primeiro oponente reclama que Wang o deixou de cama por 3 meses, e lhe custou seu 3º rank, mas Fang diz para ele parar de tagarelar e começar a lutar. O cara furioso carrega uma aura flamejante e seu punho voa perigosamente perto do rosto de Fang enquanto trocam golpes pesados. Fang acerta um chute sólido, mas mal afeta o oponente, que então revida com um soco que Fang não consegue bloquear totalmente e quase quebra os 2 braços dele. Sem lhe dar um momento para respirar, o homem desfere uma saraivada de socos enquanto Fang mal desvia e começa a implorar ao bom senhor para não esmagar seu crânio, já que ele claramente não tem ideia de como lutar de verdade. Essa atitude indecisa irrita ainda mais o sujeito, então ele desfere um chute giratório rápido como um raio que deixa Fang completamente exposto. Nesse momento, a professora Lu o lembra de canalizar a transformação da força através dos pés. Aí esse conselho o permite flutuar no ar usando a força. Ele avança em um piscar de olhos e um chute limpo no peito manda o cara imponente para a Terra dos Sonhos. Enquanto Fang se contorce de dor, Cabelo Comprido começa a divagar sobre seu pobre irmão novamente. Mas Lu o cala instantaneamente e o expõe em 4K, dizendo que seu irmão era apenas um valentão de baixo nível que foi enganado e começou a extorquir dinheiro de calouros. Mas Cabelo Comprido diz que não tem medo de derrubar um homem ferido por vingança. Isso é, até que Wang entra pela porta e diz ao perdedor para tentar implicar com alguém do seu próprio tamanho. Mais tarde, durante o jantar naquela noite, Fang pergunta a Wang por que ele apareceu de repente. Wang responde casualmente que foi apenas uma coincidência e acredita isso ao seu veterano. Então, ele conta ao nosso herói sobre a próxima competição nacional de intercâmbio de calouros, onde 99 escolas de artes marciais se enfrentarão por recursos, e pede para ele começar a se preparar para participar. No dia seguinte, na sala de conferências, os mentores discutem a próxima competição de artes marciais, que aparentemente está sendo sediada pela própria Mowu. Eles explicam que a escola vencedora receberá um enorme aumento de 20% em sua alocação anual de recursos. Tang Feng diz aos calouros que para manter as coisas justas, eles serão os que competirão desta vez. Lu brinca que se a escola realmente quer recursos, o vice-diretor Wu Kuxin deveria lutar ele mesmo. Tang a interrompe, explicando como as constantes vitórias de Wang sobre seus alunos de 3º nível tornaram a escola um motivo de chacota, e é hora de recuperarem seu orgulho. Ele então ordena aos 10 novos alunos que atinjam o pico de força do 1º nível até o final do mês e garantam que as coisas mudem. Logo depois, o treinamento começa, e os novatos assumem uma missão para capturar guerreiros rebeldes de alto nível, com 30 por cabeça como recompensa. A missão termina com cada um deles recebendo novas armas brilhantes, e Fang acaba com uma lança.
Enquanto Fang está testando sua nova arma, sua professora aparece e diz pra ele parar de cultivar como se estivesse tentando quebrar tudo. Ela então lhe dá uma técnica de espada chamada Lâmina de Explosão de Sangue do governador Zhang e pede pra ele treinar bem com ela. A história avança e o dia da grande competição finalmente chega. O anfitrião faz uma entrada chamativa, descendo do céu e revelando-se como Liu Horong. Ele avisa a multidão que isso não é um show de celebridades, então é melhor não causarem problemas. Acontece que a irmã de Fang também apareceu para torcer pelo irmão e, para surpresa de ninguém, o youtuber gordo chamado Liu Dali, que adora fingir que arrisca a vida por conteúdo para fãs, também está lá, falando sem parar como sempre. Yuan passa para encontrar Fang junto com alguns de seus amigos e descobre que seu irmão foi nomeado capitão da equipe deles. Todos continuam chamando Yuan de presidente, e quando Fang pergunta o que está acontecendo, ela orgulhosamente diz que fundou um clube Yuan Ping e se tornou a presidente, com ele como vice-presidente. Fang acha a ideia toda ridícula, mas o que realmente o incomoda é que deveria ter sido chamado de Ping Yuan, e não o contrário. Ele também descobre que o youtuber, a quem Yuan orgulhosamente chama de seu jornalista, de alguma forma se juntou à equipe deles também, esperando desenterrar algumas atualizações suculentas sobre a competição. A competição começa e, um por um, o capitão de cada equipe é chamado ao palco. O anfitrião apresenta um sistema de emparelhamento usando um conjunto de bolas de loteria, então anima a multidão apresentando os favoritos para vencer. Primeiro, o adolescente uniformizado de vermelho da Escola de Artes Marciais de Jingdu, liderado por seu capitão Han Su, que também é o atual campeão nacional de artes marciais. Em seguida, vêm as equipes verde e amarela da Aliança da Universidade Marshall e da Aliança das 8 Escolas. Finalmente, o anfitrião chega à equipe de Mo, apontando para o capitão Fang e dizendo que ele parece um completo novato mal conhecido por alguém. Com todos os capitães reunidos, o sorteio começa. O que deveria ter sido uma simples loteria de repente parece intenso com todos os olhos fixos nos resultados. Enquanto as bolas rolam e se acomodam, é revelado que a equipe azul de Moi enfrentará a equipe amarela na segunda rodada. Enquanto a partida épica começa entre os capitães das equipes vermelha e verde, os lutadores se apresentam como Han Hakshu e Sun. Sem perder tempo, Sun lança um movimento poderoso logo de cara, mergulhando em uma batalha feroz contra Han Hakshu, mas, apesar da agressão, ele mal arranha seu oponente. Ele continua com uma técnica chamada corte frontal, mas Hanshu desvia sem esforço, contra-atacando com sua postura do vazio. As coisas esquentam quando Hanshu saca seu movimento característico, o combo do sol nascente, mas para a surpresa de todos, Sun o afasta como se não fosse nada. Enquanto a batalha se intensifica, Hansu desliza em um trabalho de pés fantasmagórico, desviando com facilidade do que poderia ter sido um golpe fatal. Num piscar de olhos, ele surge atrás de Sun, pegando-o desprevenido e crava sua arma no peito de Sun. Suportando a dor, Sun agarra a lança de Hanshu e o puxa para mais perto, pensando que finalmente o pegou. Mas quando parecia que o jogo havia virado, Hanshu inverte a luta novamente, não deixando a Sun outra escolha senão se render. Enquanto isso, fora do campo de batalha, Kim casualmente diz a Huang que seu Junior Fang é o próximo e aposta que ele nem sobreviverá à segunda rodada. Mas Huang não se incomoda em responder muito, e apenas diz para ele cuidar da própria vida. Após uma breve pausa, o anfitrião finalmente anuncia que é hora da segunda partida. Yuan corre para o irmão em lágrimas, implorando para ele não lutar, mas Fang apenas sorri e caminha em direção à arena, chamando a si mesmo de guerreiro. A notícia da próxima partida se espalha pelo país, e todos estão vibrando de emoção. O pai de Yunfan tirou o dia de folga só para assistir a partida do filho. O anfitrião lê a introdução de Fang, mas congela por um segundo ao notar que a técnica principal de Fang é o lendário rugido do leão. Zhang Wanglin, que é o oponente de Fang, zomba e pergunta se ele realmente sabe como usá-lo, mas Fang o ignora, dizendo que ainda está reunindo energia e não deveria ser interrompido. Zhang o escaneia e continua encontrando falhas em todos os lugares, mas quanto mais ele pensa, mais começa a achar que tudo é suspeito. Fang casualmente larga sua arma, forçando Zhang a uma postura defensiva, mas então o provoca simplesmente mudando de posição, fazendo o cara parecer um palhaço. Zhang fica irritado e salta no ar para usar seu golpe do trovão, mas Fang o desvia como se não fosse nada, deixando claro que o estava iscando desde o início. Então Fang faz algo inesperado, separando sua arma em duas partes. A peça escondida revela ser uma faca fênix, e Zhang instantaneamente fica nervoso. Enquanto a luta se intensifica, Fang carrega e libera o frenesi de explosão de sangue, o movimento que sua professora Liu pediu para ele dominar. O ataque acerta em cheio, mandando Zhang, o adolescente da equipe amarela, voando para fora do ringue. Fang estilhaça a arma de Zhang e o faz conceder, vencendo a partida em pouquíssimo tempo. A multidão explode, e Fang ajuda seu oponente a se levantar. Fu fica animado pensando que Fang o deixará ir em seguida, mas no momento em que o anfitrião pergunta, suas esperanças desmoronam quando Fang decide continuar. O rapaz da equipe amarela abaixa a cabeça e pede desculpas ao seu capitão por perder a compostura, mas o capitão o tranquiliza, dizendo que ele conseguiu forçar Fang a revelar seu trunfo, e um artista marcial do nível de Fang não deveria ser capaz de realizar tal movimento novamente sem tempo para se recuperar.
Nesse momento, Fang toma 2 pílulas de energia, claramente tentando disfarçar, e funciona. O capitão acredita que nem 5 pílulas ajudariam alguém a se recuperar tão rápido. Mas, de repente, o anfitrião anuncia que a energia de Fang não só se recuperou, mas está mais forte do que antes. Tudo em menos de 20 segundos. Os grandes mestres que assistem de cima começam a murmurar, percebendo que este garoto deve ter um físico monstruoso para absorver pílulas tão rapidamente. O capitão da equipe amarela se vira para seu segundo membro, Chen, e diz para ele mirar na parte inferior do corpo de Fang, pois pode ser sua única chance de vencer. Com isso, a segunda rodada começa, e Chen mergulha sem sequer esperar por uma introdução. A batalha se desenrola até que, quando Chen começa a sentir que tem a vantagem, Fang dispara um chute de 2 estágios e o nocauteia, garantindo uma segunda vitória consecutiva. A multidão vai à loucura, e quando o anfitrião pergunta se ele ainda quer continuar, Fang apenas acena com a cabeça. É então que o capitão da equipe amarela, Wei Bin, percebe que errou ao subestimar esse sujeito. Não querendo dar tempo a Fang para se recuperar, ele imediatamente salta para a arena e lança um ataque com força total. Fang mal desvia e reclama que nem sequer conseguiu tomar suas pílulas ainda. Outra luta intensa irrompe, mas Fang mais uma vez surpreende a todos ao realizar algo completamente inesperado. Ele usa o estado de postura do vazio e paira no ar como se estivesse voando. Até mesmo sua própria equipe e os convidados de honra que assistem de cima ficam se perguntando quando diabos ele teve tempo para treinar tudo isso. Fang aterrissa de volta no chão, casualmente afirmando que essa será uma vitória fácil, então mergulha em um duelo chamativo com Wei Bin. Por um momento, parece uma batalha de Beyblade de tão rápido que eles giram pela arena, então as coisas ficam muito mais intensas. Wei Bin se energiza usando uma técnica de nível de super-herói, e o puro impacto disso deixa o cara sem camisa, revelando um corpo musculoso e bem definido que faz a multidão enlouquecer. Fang tenta interromper o movimento no meio da carga, mas nem consegue fazer o cara piscar. A besta sem camisa o prende novamente, e o confronto se torna mítico. Wei Bin se transforma em um leão espiritual rugindo, enquanto Fang assume a forma de uma feroz fênix azulada. Seus movimentos continuam esgotando um ao outro a cada golpe. A irmã de Wei Bin assiste a partida na TV, torcendo nervosamente pelo irmão. Ambos os lados avançam para um último confronto de socos. A arena inteira prende a respiração, mas quando a poeira baixa, é Fang quem ainda está de pé. Ele vence a terceira rodada por padrão, já que os pontos de vida de Wei Bin caem para 0, garantindo mais uma vitória insana. No dia seguinte, o locutor revela os confrontos e anuncia que a equipe vermelha de Jinhua enfrentará a equipe que representa a Moa em seguida. Mais tarde no vestiário, Fang pergunta a Tang por que ele não está lutando, e Tang explica que apenas 5 jogadores são permitidos na partida e como ele já mostrou todos os seus truques, é hora de os outros guardarem suas cartas. O resto do grupo insiste que não tem medo dos fracotes de Jinwoo, mas Tang retruca que eles precisam guardar sua verdadeira força para as finais. A senhora o apoia, acrescentando que eles ainda não viram do que a equipe inimiga é totalmente capaz. No final, Tang deixa a decisão para Fang, que escolhe respeitar o conselho do instrutor. Com isso resolvido, a equipe segue para a arena com apenas 5 membros selecionados. A irmã de Fang e a equipe adversária ficam chocadas com sua ausência inesperada. Fuane assume com um discurso motivacional e se gaba de que está prestes a detonar Han Shu usando as artes do dragão de sua família. Nesse momento, Fang entra na arena e diz ao seu amigo para manter o foco e destruir o inimigo. Logo depois, a primeira partida começa com Tsumi entrando para enfrentar Shuji de Jinwoo, que não perdeu uma única rodada em 6 seguidas. Eles se curvam e se apresentam antes do início da luta, e Shuji instantaneamente avança sobre ela com sua lança golpeando forte e rápido. Tsumi bloqueia com os braços nus por um momento, mas é arremessada quando se revela que ele estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Tsumi volta à luta para provar que não vai desistir facilmente, mas os golpes começam a se acumular enquanto o capitão inimigo explica que Shuji acumulou pontos suficientes para desferir 5 golpes de força total, como aquele que a arremessou. Shuji fecha a distância num piscar de olhos, e ela recebe o segundo golpe dele de frente, seus ossos chacoalhando forte enquanto ela de alguma forma o empurra para trás. Ele se recupera rapidamente, porém, e dispara uma terceira explosão de força total que quebra os ossos dela como galhos e aniquila 60 pontos de vida. Sua durabilidade ridícula começa a irritar tanto o capitão quanto Shuji, então ele ataca novamente com outro golpe de força total destinado a finalizá-la. Justo quando ele pensa que venceu, Kisumi o pega desprevenido, cuspindo uma flecha de sangue direto no rosto. Com ele cego, eles se chocam como Naruto e Sasuke, enquanto ele vai com tudo. Ela acaba com um chute nos Países Baixos, tão cruel que até Mike Tyson choraria. Cada cara no ringue estremece em silêncio enquanto Shumi é declarada vencedora da primeira rodada. Quando Fang ouve que seus ossos quebrados a deixariam fora de combate por 3 meses inteiros, ele fica seriamente puto e começa a questionar se ainda faz sentido se segurar. Enquanto isso, Fu está empolgado e não perde tempo, saltando para o ringue para enfrentar Hanuk-Su. Enquanto ele avança, Shu surge de repente por trás com aquele movimento furtivo do passo fantasma e tenta um golpe surpresa, mas Fu contra-ataca com destreza, acertando um golpe limpo nas costas. Shu não desiste, porém, e segue com força bruta, arremessando Fu para longe como se não fosse nada e fazendo-o cuspir sangue.
Fu usa a técnica de lança da família Liu e lança um dragão em Shu, que o desvia casualmente como se não fosse nada. Enquanto os olhos de todos seguem o ataque voando em direção à multidão, Fu aproveita a chance para surpreender Ksu com um soco traiçoeiro que arranca alguns dentes, mas Ksu se recupera rapidamente e termina a luta com um contra-ataque limpo. Enquanto Fu se afasta, ele faz todos rirem e deixa Xiaoman animada para assumir. Ela avança contra Su de mãos vazias, e para igualá-la, ele larga sua arma para lutar com os punhos. Quando ela lança um soco, ele o agarra facilmente e para seu chute sorrateiro com seus quadríceps de pedra, surpreendendo a todos. Mas então ela bate a testa na dele e funciona como um encanto, já que ninguém do nível deles tempera o crânio. Ela o ataca novamente com um chute estilo Jack Chan, que ele contra-ataca com uma punhalada brutal no ombro. Mas Xiaoman prova que ainda é a chefe, esmagando sua testa na cúpula rachada dele mais uma vez. Com isso, Jinwoo envia seu terceiro lutador, que enfrenta Zhao Lei. Enquanto isso, Wang e Ken estão fugindo depois que Wang roubou um cristal gigante para obter recursos em uma missão para ficar forte o suficiente para salvar seu mentor. De volta à arena, Zhao Lei dá tudo de si, mas o oponente desvia facilmente de cada movimento e o nocauteia sem nem se esforçar. Logo depois, o mesmo cara provoca o último membro da equipe de Fang a fazer um movimento, e casualmente o soca no chão, encerrando a chance de Mo nas finais. Enquanto o cara se afasta rindo, ele acende um fogo dentro de Fang. Depois de ser destruído por Jingwu, Fang Ping faz um movimento sorrateiro e consegue atrair Lai Jiaxu e Cao Yekai para uma formação triangular. De alguma forma, eles vencem a aliança da Universidade Wu na rodada de eliminação, garantindo uma última chance de vencer a competição. A maioria da equipe acaba deitada como guerreiros meio mortos em leitos de hospital. É quando o Cabeça de Leão aparece e começa a fazer um clássico discurso motivacional. Ele diz a Fang para animar a equipe, e Fang se levanta para fazer exatamente isso. Um cara pergunta ao Mestre Tang quem serão os 3 lutadores finais, mas Tang deixa a escolha para Fang. É quando Yang se manifesta pedindo uma chance. Seu mestre não fica muito entusiasmado com isso, mas Fang a apoia e a escolhe para enfrentar Jin Lei. A luta entre Mo Wu e Jingwu provoca uma tempestade online, com fãs de todo o mundo debatendo para quem torcer. A taxa de apoio de Mo Wu começa a cair rapidamente, mas antes que alguém possa piscar, a primeira escalação é anunciada, e Jin Lei está contra Zhang de Jingwu. Ambos entram parecendo boxeadores profissionais, e após uma rápida introdução formal, Jin não perde tempo e avança direto. John se prepara para um choque frontal, mas do nada, Jin desliza por baixo dele, diminuindo a velocidade e arrastando as luvas no chão para criar atrito. Ele muda de direção no meio do movimento e ataca por trás, revelando que velocidade e agilidade são suas armas secretas. Zhang é atingido com força e começa a sangrar, mas o grandalhão se fortalece e de repente vira a luta, justamente quando Jin parecia perto da vitória, garantindo a primeira vitória para Jingwu. Ele permanece para o segundo round também, agindo todo exibido, e é quando Chen Yongxi se apresenta. Enquanto ela entra, ela se preocupa com o cara e diz a ele que provavelmente deveria ficar de fora desta. Mas Zhang a subestima, pensando que ela é apenas uma garota delicada, e dispara um brutal punho de canhão que quase a nocauteia. Mas assim que o apresentador está prestes a encerrar, um milagre acontece. Sua pílula revitalizante faz efeito e ela se levanta do chão, vencendo a rodada por padrão, enquanto Zhang desmaia de exaustão. Com o placar empatado, Fang Wenxing aparece em seguida, pulando qualquer introdução e atacando com tudo com seus socos. Yang Shi finalmente para de se conter e vai com tudo com seu movimento de combate de nível médio chamado 18 chutes encadeados, cada um acertando forte e desequilibrando Fang Wenxing. Mas antes que ela possa terminar o combo, o cara agarra a perna dela e a joga no chão. Então começa a usar uma técnica oculta da família Dongfang, que parece que poderia acabar com ela ali mesmo. Bem a tempo, Fang Ping intervém e bloqueia o ataque, salvando-a e concedendo a rodada. Ele então enfrenta o outro Fang e o humilha completamente por sequer pensar que poderia vencer em um estado tão exausto. Com isso resolvido, é hora da batalha final entre os capitães das equipes. Han Su se apresenta e se joga em uma luta rápida contra Fang, que tenta sua fúria de explosão de sangue novamente, mas Han contra-ataca com um movimento próprio, parando-o no ar. Enquanto Han leva a melhor, o comentarista tenta falar besteira, apenas para Fang calá-lo no meio da batalha, deixando claro que não é ele quem está sendo dominado. Fang então divide sua arma novamente e tenta outro movimento forte, mas Han percebe e acerta um golpe afiado que o fere. Fang rapidamente finge estar em apuros e secretamente usa seu sistema para restaurar sua energia, pronto para a próxima rodada. Enquanto isso, o Sr. Wang e Qin descansam em seus leitos de hospital com os ossos ainda se curando, conversando sobre como não há como alguém recuperar tanta vitalidade apenas tomando um monte de pílulas. De volta à arena, Hu se carrega e libera uma tempestade de ataques direto em nosso garoto, indo com tudo e jogando Fang no chão, deixando-o espancado e mal se movendo. Justo quando parece que tudo acabou, Fang de repente se vê flutuando em uma luz azul esverdeada no topo da estátua do sistema. Ele começa a pensar muito, procurando qualquer maneira possível de virar essa luta sem esperança, e então, do nada, se recupera completamente, fazendo parecer que ele acabou de usar uma pílula de retorno à vida. Han diz a ele que sua antiga técnica de frenesi não ajudará, mas Fang se recusa a recuar.
Ele revida com um novo movimento chamado Tigre Quebra o Exército, e o encadeia com mais golpes brutais, finalmente virando o jogo e conquistando a vitória. Isso marca o fim da competição de 3 dias, com a vitória esmagadora de Fang contra Haxu, rendendo-lhe muitos prêmios, e o locutor declara que eles se encontrarão para a parte 2 após as férias de Ano Novo. Enquanto isso, o Fang aprende a não levar mais a competição levianamente, então ele usa cada segundo para treinar duro e ficar mais forte sem depender do sistema. Mais tarde naquele dia, Fang sai com sua irmã e a turma do dormitório, enquanto todos voltam para casa conversando sobre como precisam acompanhá-lo se não quiserem ficar para trás. No caminho, ele encurrala o gordo ganancioso sobre aquela suposta cobertura exclusiva que ele nunca entregou, e exige uma parte justa de seus lucros como retribuição, o que faz o cara praticamente se molhar antes de sair correndo. Nesse momento, Phil e os outros o alcançam e seu amigo diz que está totalmente curado. O Axeoman sorri, e diz que quem não estiver no segundo rank até o início das aulas é oficialmente gay, dando a Yang um olhar significativo. Com isso, todos se despedem, e Fang parte para o trem. A bordo, sua irmã fica surpresa por ele estar apenas em 6º lugar no torneio, mas ele encolhe os ombros dizendo que não importa, já que ele se esgueirou na sala de controle e descobriu que agora é realmente o segundo rank, e deixa sua colega de classe chocada. Embora fiquem animados, ele diz a todos para manterem segredo por enquanto. Seu colega de classe brinca que ele está alcançando Wine, mas Fang revida que Wine já está mirando o 4º rank, e assim ele se anima novamente para continuar seguindo os passos de seu irmão mais velho. Fang se sente feliz em sua caminhada para casa, vendo as festividades e como nada parece ter mudado. Ele dá seu autógrafo para algumas crianças na rua, e o dia termina com um reencontro emocionante com seus pais. Na manhã seguinte, ele sai para uma caminhada quando o agente que levou o caçador de recompensas o cumprimenta e casualmente menciona que, por seu papel em derrubar Huang Bin e obter as melhores notas na competição de artes marciais, a cidade decidiu apoiá-lo presenteando-o com seu próprio apartamento-estúdio bem no bairro chique onde sua irmã estuda, o que deixa Fang sem palavras. Ele rapidamente liga para Wong para perguntar por que ele não reivindicou sua parte, já que ele contribuiu mais, mas o fazendeiro de Aura Sênior diz que não precisa e aponta que Fang poderia usar o espaço extra para treinar livremente sem incomodar sua família. Fang oferece uma refeição para agradecê-lo, embora Wong diga que está enterrado em trabalho e promete que eles se encontrarão em breve. Com isso, Fang se muda para o apartamento da classe Guxia com sua família, e eles se instalam juntos, enchendo o lugar com uma energia tranquila, enquanto as férias de Ano Novo passam. Após as férias, Fang compartilha que está em 2º lugar e choca a todos. Nesse momento, um velho amigo liga, convidando-o para Nanwu, e ele concorda, já que faz um tempo que não via Wang. Fu pergunta do que se trata e Fang diz que todos podem ir também, o que deixa todos animados para a viagem. Quando a equipe chega a Nanwu, eles ficam impressionados com a elegância e o bom estado do lugar. A vibe pacífica até faz as moças comentarem como é relaxante. Mas o momento não dura muito, pois o encrenqueiro invade, xingando e tentando causar drama. Nesse momento, Wei chega e dá as boas-vindas calorosas ao seu Junior Fang, junto com o resto do grupo, a prestigiosa Universidade Nanjingwu. Ele casualmente pergunta a Fang se ele já atingiu o pico do 2º nível, e então lança uma sugestão brincalhona de que ele quer que Fang humilhe o homem com estudantes da mesma forma que ele fez com Mo quando visitou lá. Wang explica que os alunos aqui se tornaram um pouco confortáveis demais, e poderiam usar um choque de realidade para reacender sua motivação. Detalhando, ele convida Fang para participar de uma simulação de luta de 2º nível contra Nam com o esquadrão. Embora Fang inicialmente tente recusar, seus companheiros de equipe ficam animados com isso, e com Wang adoçando o acordo jogando algumas pílulas como recompensa, nosso garoto finalmente cede e aceita. Fang liga para seu mestre com cara de leão, Tang, e tenta bajulá-lo para enviar cerca de 50 pílulas de 2º nível. Tang explode instantaneamente de raiva com o pedido ultrajante, mas eventualmente concorda em enviar um lote de pílulas de 1º nível junto com 5 de 2º nível. Para animar seus colegas de escola, Wang sugere audaciosamente ao diretor que eles deveriam expulsar 90 dos alunos de Nanwu se eles falharem contra os alunos de 2º nível recém-promovidos da Mou. Ele argumenta que isso permitiria à escola focar seus recursos em nutrir um punhado de guerreiros de elite que realmente têm vontade de lutar, em vez de perder tempo com preguiçosos desmotivados. A proposta causa um alvoroço em Nanwu. O diretor chocantemente concorda sem muita hesitação. Wang então declara as regras da batalha simulada, que são tão simples quanto: o vencedor fica, o perdedor sai, e o último a permanecer será declarado o vitorioso. Com a tensão no ar, a luta começa quando o aluno do 3º ano de Nanwu, Chen Pengfei, enfrenta Zhao Lei, do 1º ano de Mu. No entanto, a luta acaba sendo fácil para Zhao Lei, que garante a vitória sem esforço. Optando por não fazer outra rodada, ele se retira e Fang se prepara para a 2ª luta, cumprindo sua promessa ao Sr. Wang. Assim que Fang sobe ao palco, uma onda de comoção irrompe em Nanwu, com os alunos zumbindo em descrença perguntando como esse cara conseguiu subir de nível tão rápido. Para enfrentá-lo, Mini Lan Kei entra. Fang imediatamente a provoca, brincando que o nome dela basicamente significa folhas de vegetais podres, o que faz Lan correr em direção ao nosso garoto com fúria. Ela fica agressiva, mas Fang brinca com ela sem esforço, e justo quando ela o zomba por correr como um covarde, ele inverte o jogo e a derruba do palco, forçando-a a fugir e desistir.
Em seguida, um cara de cabelos grisalhos entra na arena, mas antes que ele possa sequer se apresentar, Fang o interrompe dizendo que não se preocupa em lembrar de fracos. Essa luta termina em pouco tempo, e então um novo desafiante entra, queimando com chamas vermelho brilhantes. Fang admite que este cara parece um oponente digno e joga sua arma de lado indo de mãos vazias. Seus punhos começam a sangrar a cada golpe, mas o oponente mal se encolhe, simplesmente sacudindo o impacto. Desta vez, a batalha realmente dura um bom tempo, e como Fang estava brincando o tempo todo, ele acaba se metendo em uma situação difícil. A técnica do cavalo flamejante de seu oponente o prende, deixando nosso garoto encurralado com quase nenhum espaço para se mover. Fang leva o golpe de frente e é arremessado para longe, parecendo restos queimados, mas ainda se levanta e avança contra seu inimigo que o acerta com um soco no estômago. Desesperado, ele lança todos os ataques que conhecem em um frenesi selvagem. Enquanto eles continuam trocando socos, todos começam a se preocupar. Então, os dois liberam toda a sua energia e chocam os punhos tão forte que a multidão se encolhe. Justo quando parecem prontos para parar, Fang fica sem energia. Então ele bate a cabeça no crânio de Xang repetidamente e o finaliza como um cão raivoso, e então grita para o próximo pedaço de lixo vir. Wang intervém e diz que ele já fez o suficiente, então grita para a multidão, perguntando se alguém ousa desafiá-lo. Quando ninguém responde, ele chama de nojento o fato de terem enfraquecido e diz para eles recuperarem sua honra esmagando a escória de Mo, o que anima a multidão, exatamente como Wang havia planejado o tempo todo. No dia seguinte na escola, Fang entra no prédio de treinamento onde a professora Lu o mandou encontrar, onde ele vê Qin absolutamente varrer o chão com um cara e arremessar o outro no teto como uma bola de beisebol. Um NPC do nível de Fang então desafia Qin, que mostra o poder do terceiro rank, inabalável mesmo com chutes em sua virilha dura como aço. Depois de se exibir, Qin avista Fang e diz ao último cara em pé que seu júnior favorito lutará em seu lugar, mas a professora Lu o lança contra a parede com um soco brutal por destruir a propriedade da escola. Ela diz a Fang para segui-la e ignora completamente o garoto meio morto. Enquanto caminham, ela explica que a instalação de treinamento é destinada a avanços, e dentro da sala de espera, ela detalha como guerreiros de terceiro rank como Rin são basicamente titânio em todo lugar, exceto no cérebro. Para atingir esse nível, Fang precisa refinar não apenas seus ossos, mas cada centímetro de seu corpo para obter o tipo de poder insano do terceiro rank que o permitiria derrubar alguém como Pu Xiang com um único golpe. Com isso, o cara no balcão simplesmente engana Fang, tirando todos os seus pontos sem margem para negociação, e Fang segue para a sala de treinamento. Depois de se sentar, ele se concentra como se estivesse possuído e seus olhos brilham como os do Superman, enquanto seus pontos de vitalidade despencam e uma aura monstruosa o cerca como Goku em esteroides, deixando Lu atordoada ao perceber que ele pode realmente ser um futuro mestre. Seus meridianos se alinham tão rápido que até Fang fica chocado com seu avanço repentino. Ele diz que suas energias explodiram e pede algumas das boas pílulas ao seu mentor, mas ela diz a ele para continuar sonhando. Naquela noite, o Velho Dourado fica ansioso, pois Bai e os outros ainda não retornaram de sua missão secreta no subterrâneo e em breve eles terão que confessar. O diretor decide enviar todos os lutadores de segundo rank, perguntando-se silenciosamente se os dias de paz da humanidade estão chegando ao fim. Enquanto isso, Fang segue para sua primeira aula no subterrâneo quando Yang-Shi de repente o chama e pergunta se ele viu sua professora Bei. Nesse momento, alguém anuncia que os sobreviventes chegaram ao Portão Sul. Seus dois caminhões entram lentamente e enfermeiras começam a descarregar corpos sem vida em um silêncio pesado. Yang-Se finalmente avista sua mentora e sorri até perceber que tudo o que resta é uma camisa rasgada e ensanguentada, onde seu braço esquerdo costumava estar. Enquanto os alunos ficam paralisados pelo que acabou de acontecer, o Velho Dourado e alguns outros mestres descem de cima. Ele parece um pouco sombrio, mas ainda tenta aliviar o clima, dizendo que apenas voltar vivo já é bom o suficiente. Bai se vira para Lou e pede a ela para assumir o treinamento de Yang-Se, o que faz a pobre garota chorar enquanto pergunta se sua mestra não quer mais ensiná-la. Lu explica gentilmente que Bai sofreu sérias lesões internas e precisará de pelo menos 2 a 3 anos para se recuperar. Nesse momento, outro cara desce do ônibus e anuncia que as forças subterrâneas de Lansvai se rebelaram, custando-lhes a vida de 6 preciosos meteoros. O Velho Dourado avança, ordenando-lhe que providencie enterros adequados e cuide bem das famílias dos heróis. Observando tudo isso se desenrolar, Fang está completamente perdido e se pergunta o que é esse negócio subterrâneo e que segredos esse tal lugar realmente guarda. À medida que a história avança, todos se reúnem em frente aos túmulos dos poderosos heróis que perderam suas vidas pela nobre causa e levantam os cotovelos em saudação antes de cair em lágrimas. No dia seguinte, a mentora ensina aos alunos todos os detalhes necessários sobre as cavernas subterrâneas. Ela explica que a primeira entrada documentada para as cavernas foi descoberta há cerca de 800 anos, quando um terremoto massivo atingiu Sitian e o chão se abriu, causando inúmeras vítimas. As crônicas da origem revelam que o primeiro portal, aberto puramente por acidente, permitiu que criaturas subterrâneas conhecessem o mundo acima, com poderes que excediam os de um guerreiro de 9º rank e iam além das capacidades humanas. Fang pergunta à professora por que eles não podem simplesmente passar pelo portal, e ela diz a ele que quebrar o isolamento espacial teria um custo extremo, embora pesquisas recentes indiquem que o isolamento tem enfraquecido constantemente desde que o primeiro portal apareceu.
Ela acrescenta que atualmente existem 22 portais que não estão interconectados e que mais informações permanecem fora de alcance, notando também que o número de seres subterrâneos supera em muito a humanidade, e que a área possui recursos intensamente valiosos. Após a aula, Bai mais uma vez se aproxima da mestra Lu, implorando para que ela aceite Yang-Si como sua pupila. Lu hesita por um momento, mas eventualmente concorda em dar uma chance à garota, então gentilmente pede a Bai para sair devido à sua saúde debilitada. Enquanto Bai se afasta, Liu se volta um pouco severa para Yang-Si, acusando-a de desperdiçar recursos. Fang intervém para defendê-la, mas Liu rapidamente volta sua atenção para ele, questionando por que ele temperou apenas 6 moedas até agora. Fang faz suas melhores lágrimas de crocodilo, alegando que sua família é muito velha, e ele depende muito dessas moedas para progredir. Ouvindo isso, Lu se acalma e oferece alguns recursos antes de entregar-lhe um pergaminho. Ela diz a ele para esperar na entrada do Distrito Sul e entregá-lo a um velho de cabelos brancos que sai do subterrâneo. Ela também pede a Fang para dizer ao homem que sua filha ainda o ama e deveria ficar ao lado dela. Assim que Fang recebe recursos suficientes para se sentir rico, ele corre direto para o lojista, gabando-se orgulhosamente de que agora tem mais de 1000 créditos. Ele exige uma pílula de vitalidade de terceira série da mais fina qualidade em troca. O velho que administra a loja rapidamente percebe que Liu deve ter sido quem lhe deu tantos pontos, e quando ele curiosamente pergunta o que Fang teve que fazer por eles, Fang entrega alegremente o pergaminho. O velho dá uma olhada e murmura que a pessoa mencionada não é apenas seu mentor, mas também seu inimigo jurado, ninguém menos que o Senhor do Reino de Nono Grau na Caverna Modo. Fang paralisa percebendo que foi feito de bobo. Ao cair da noite, Fang se esconde nos arbustos com seus amigos quando avistam um movimento perto da entrada. Fang suspeita que a pessoa possa ser o pai de Ismander. E assim que o homem de longos cabelos brancos aparece, Fu se aproxima e lhe entrega a carta dizendo que Liu sente muito a falta dele. O velho olha pra cima e pede confirmação. Então nosso garoto sai do esconderijo e acena com a cabeça. Sem dizer uma palavra, o ancião de cabelos brancos arremessa Fang pra longe com um simples movimento e desaparece no mesmo instante, deixando Fu paralisado, tentando entender o que acabou de acontecer. No dia seguinte, Fu explica a Fang que o sujeito que ele enfrentou na noite passada era ninguém menos que o Rei Cobra Wu Ku-san, classificado em 47º lugar, e o vice-diretor de Mu. Ele esclarece a confusão, dizendo que o homem não era o pai de Liu, mas sim o marido dela, e eles até tiveram uma filha juntos. Fu acrescenta que, segundo seu pai, o diretor Wu uma vez arrastou a filha para uma missão subterrânea e acabou perdendo-a, forçado a assistir impotente enquanto ela morria. Mais tarde, enquanto Fang está imerso em treinamento, seu mentor e o vice-diretor chegam à loja do comerciante. O Rei Cobra observa atentamente, surpreso, quando Fang usa sua energia mental para capturar partículas de energia, algo que tipicamente apenas guerreiros de 6º nível conseguem fazer, mesmo que Fang esteja apenas no 3º nível. Vejam só essa exibição milagrosa. Os mentores rapidamente percebem que seu aluno é um daqueles raros e poderosos guerreiros mutantes. Assim que termina, Fang anuncia alegremente que alcançou o pico do 3º nível, ganhando a aprovação de seu mestre. Ela lhe diz para voltar mais tarde para que ela possa ensiná-lo técnicas avançadas. No dia seguinte, Fang inicia uma intensa sessão de treinamento sob a mestra Lu. Finalmente, o grande dia chega e todos os jovens estudantes se preparam para sua descida ao subterrâneo. Seus mentores e os Geysers dourados aparecem para se despedir deles, dando-lhes palavras de encorajamento e lembrando-os do dever e da responsabilidade que carregam nesta jornada até o covil. Enquanto se preparam para partir, os anciãos se despedem, esperando vê-los retornar inteiros. Depois de chegarem ao destino, Tang Fan diz a todos para pegarem seus itens essenciais, e os esquadrões se movem juntos em direção ao posto de controle militar, onde ele mostra sua permissão a um soldado claramente no mesmo nível que ele. Com isso, todos seguem para o salão de missões subterrâneas, onde guerreiros de todos os lugares se reúnem para trocar saques por itens úteis. Depois disso, eles seguem para a grande porta de liga metálica que separa a base do subterrâneo, construída para impedir qualquer chance de invasão. Depois que um sujeito com a aparência de Jack Sparrow lhes concede acesso, ele diz a Fang para não se desviver e Tang explica que a porta só permite a passagem de uma pessoa por vez. Enquanto o grupo se dirige a uma sala onde sobem as escadas em direção a um assustador vórtice vermelho, Fang vai direto até ele e desliza o braço para dentro, assustando a todos ao fingir que o braço quebrou antes de admitir que exagerou. Isso deixa Xiaoman tão furiosa que ela lhe dá um chute voador estilo Chuck Norris, direto para a passagem interdimensional feita inteiramente de partículas de energia. Enquanto Fang considera absorver todas elas, Tang rapidamente o adverte para se acalmar, ou ele vai colapsar toda a passagem, e então explica que o portal está se tornando instável a cada dia que passa, e se a Terra se conectar diretamente ao subterrâneo, e eles falharem em manter a linha, a humanidade estará completamente perdida. Fang percebe que isso prenderia todos que já estão lá dentro, sem chance de retorno, nem mesmo seus corpos, e com um pensamento pesado todos entram. Lá dentro, Tang os apresenta para um poderoso general Hisue, de 6º nível do subterrâneo, que assume a liderança e os guia adiante até chegarem a um lugar decadente chamado Cidade da Esperança, que mal se mantém de pé com o mínimo essencial para artistas marciais viverem. O general Xu continua explicando que a cidade de Tiamen lança operações militares contra a Cidade da Esperança várias vezes ao ano, e eles sempre estiveram na defensiva até agora. Mas desta vez, ele diz que é hora da Cidade da Esperança contra-atacar.
O plano é enviar esquadrões de guerreiros espalhados para eliminar pequenas unidades inimigas ao redor da área, e ele adverte os estudantes que essa é uma verdadeira batalha de vida ou morte, enquanto também deixa claro que a primeira tarefa deles é simplesmente se familiarizar com o terreno, e seguir as ordens à risca enquanto estiverem no subterrâneo. Enquanto deixam a cidade para trás, Tang expõe as duras verdades do subterrâneo, pintando um quadro sombrio do que está por vir. Ficando impaciente, ele de repente diz que vai levar os de terceiro nível mais fundo sozinho, e lhes diz com uma expressão séria que não podem se dar ao luxo de se mover lentamente, e os estudantes terão que se virar sozinhos assim que ele os levar para a natureza selvagem. Fang argumenta que é muito arriscado para o seu grupo, mas Tang retruca que ele deveria ir sozinho se está tão preocupado e realmente lutar em vez de apenas ficar à toa. Fang rebate que é a primeira vez dele aqui, mas Tang o interrompe e pergunta por que um guerreiro de terceiro nível está tão assustado e se ele está realmente feliz em exibir sua força perto de colegas inferiores, enquanto seu mentor, Wang, já estava enfrentando monstros de quarto nível no mesmo patamar como um verdadeiro guerreiro. Tang o chama de uma grande decepção e um desperdício de talento que ele se recusa a reconhecer, lembrando a Fang que seu propósito é servir à humanidade. Fang responde que não tem medo de arriscar a vida, então Tang o desafia a provar e sai com os outros estudantes. Mais tarde, enquanto o guia adverte a todos para ficarem próximos, Nangshi nota que não vê Fang há um tempo, antes que percebam que ele está desaparecido há algum tempo. Em seu desvio, Fang logo percebe que está completamente encalhado quando um habitante da caverna de repente salta dos arbustos com um ataque surpresa estilo Assassin's Creed. Ele saca sua arma, mas a criatura recua para a grama alta. Mantendo-se alerta, Fang sintoniza seus arredores e dispara uma explosão de energia que o derruba instantaneamente. Ele fica surpreso com a aparência humana deles e verifica sua placa de identificação, que tem a marca da cidade de Taiyama, e então pega uma pedra de energia do cadáver. Enquanto ele recua, um trio de guerreiros aparece para verificar o corpo, mas quando um deles inclina a cabeça ligeiramente na direção de Fang, ele percebe que foi descoberto. Enquanto os guerreiros avançam contra Fang com as armas em punho, nosso garoto entra em ação e lança um ataque que é instantaneamente desviado. Sem perder um segundo, ele dispara na direção oposta, desviando-se entre as árvores como um macaco. O trio o persegue e, embora Fang tente atacar no ar, nenhum de seus golpes acerta. Percebendo que o ataque não será suficiente, ele canaliza sua energia para as pernas para aumentar sua velocidade e agilidade. Enquanto Fang está ocupado escapando do trio sanguinário, o reitor e outros ficam preocupados que ele possa se afastar demais, complicando a missão. Felizmente, Fang consegue se livrar do trio, mas assim que ele está prestes a recuperar o fôlego, uma raposa enorme com pele de leopardo e um corpo dourado brilhante, conhecida como o Rei da Astúcia Lin, bloqueia seu caminho. Antes que Fang possa reagir, o trio tenta atacá-lo por cima, esperando pegá-lo desprevenido, mas no momento em que avistam a raposa, eles tentam fugir apenas para o astuto Lin sugar até a última gota de sua energia, fixando seu olhar faminto em nosso garoto como seu próximo lanche saboroso. Assim que a raposa astuta avança em direção a Fang, ele começa a se perguntar se este é o fim para ele, mas completamente do nada, a fera apenas o fareja. Fang rapidamente percebe que ela deve ter sentido o cheiro da pedra verde que ele estava carregando, e em um movimento desesperado para salvar sua própria pele, ele a joga fora sem pensar duas vezes. A raposa parece cair na isca e engole aquela pedra ridiculamente cara, mas justo quando Fang começa a pensar que enganou a fera, ela fixa os olhos nele e começa a drená-lo a uma velocidade aterrorizante. Enquanto isso, o reitor da escola olha ao redor da floresta, esperando que Fang não tenha feito algo tão estúpido quanto entrar no covil da raposa, porque ele conhece o perigo e percebe que esta criatura astuta está quase prestes a romper para o 8º nível, o que a tornaria um pesadelo absoluto para lidar. Nesse exato momento, a raposa de repente para de sugar mais energia e casualmente se vira para deitar em seu local de descanso habitual. Depois de desperdiçar impressionantes 14.000 pontos de arte marcial e drenar cada pedra de energia, Fang dispara da área prometendo ao Rei Raposa que voltará com refeições ainda mais saborosas, como aqueles guerreiros. E assim que ele salta do território rindo como um maníaco sobre como ele realmente sobreviveu, 4 guerreiros aparecem bem na frente dele. Sem perder um segundo, nosso guia os atrai direto para a raposa, e assim que a fera se delicia com seus novos e frescos lanches, Fang mais uma vez dispara em outra corrida de fuga louca. Algum tempo depois, Fang encontra um grupo completamente diferente de guerreiros que não se parecem em nada com os anteriores, e quando ele avista o totem que eles estão carregando, algo sobre ele parece estranhamente familiar, e ele começa a se perguntar se eles estão planejando atacar a Cidade da Esperança. Decidindo que precisa avisar a cidade rapidamente, Fang decide correr de volta, mas a única saída é bem pelo território do Rei Raposa. Sabendo disso, ele retorna ao local da fera e descobre que ela já terminou de se alimentar de todos os soldados. Percebendo que não há mais nada que ele possa fazer, Fang apenas fica ali, deixando a fera drenar sua energia novamente. Enquanto olha ao redor, ele avista uma manopla caída perto de um dos guerreiros e a mostra ao Rei Raposa, perguntando se pode pegá-la para caçar mais refeições para ele. Para sua surpresa, o item lhe dá mais de 6.000 de pontos, e ele começa a se perguntar se coletar mais desses poderia subir o nível de seu sistema. Com a aprovação do Rei Raposa concedida, ele parte mais uma vez, e a essa altura, Fang praticamente transformou essa poderosa fera em seu próprio código de trapaça pessoal.
Depois de pegar saques suficientes de todos os guerreiros caídos, ele parte novamente, pronto para o próximo movimento. Enquanto isso, Lu chega e descobre que seu aluno desapareceu, mas antes que ela possa reagir muito, Tang lhe diz que a verdadeira prioridade agora é lidar com a cidade de Taiemin. E assim que a discussão começa a esquentar, todos de repente avistam nosso garoto correndo como um louco em direção a eles, e instantaneamente se iluminam de alegria com seu retorno. Fang grita por ajuda enquanto corre, já que aqueles guerreiros estão bem atrás dele. E sem perder tempo, Tang salta e resgata nosso garoto, jogando-se em uma luta contra os guerreiros de 5º nível. O líder do grupo, percebendo que não é páreo, decide usar seus subordinados como isca e foge. Mas Tang o persegue, rapidamente o alcança e o derruba antes de deixá-lo mancar para longe com alguns ossos rachados. Enquanto todos esperam, Fang Pink finalmente aparece segurando as medalhas de guerreiro da caverna em sua mão e orgulhosamente grita que não estragou a missão e até conseguiu abater um guerreiro de 5º nível de pico. Liu descobre que seu filho foi enviado em uma missão e fica furiosa com o reitor, mas no momento em que vê seus alunos ali, seguros, ela não consegue evitar sorrir. Os soldados ao redor começam a gritar o nome de Fang, e assim parece que nosso garoto se tornou oficialmente um rosto conhecido. Mais tarde naquele dia, enquanto Fang é tratado, Liu o repreende por arriscar a vida daquele jeito, mas Fang rapidamente muda de assunto e começa a contar o que viu enquanto escapava, acrescentando que ele tem a sensação de que a Cidade do Destino pode estar em sério perigo. Os superiores, ao ouvirem isso, não perdem um segundo e correm para preparar as defesas. Mais tarde, soldados de toda a base se reúnem enquanto os professores conversam sobre como estão em desvantagem numérica e que o velho diretor não intervirá desta vez, já que seu corpo dourado mal tem invencibilidade restante, e usá-lo agora poderia custar-lhe a vida. De volta na enfermaria, Sumei diz a Fan que eles vão para a guerra com o exército subterrâneo, e o clima muda enquanto todos ficam sérios. Até que Fu intervém dizendo que é a chance perfeita para subir de nível como nunca antes, o que instantaneamente anima os outros. Mas a professora Lu lhe diz para recuar, já que ele está ferido, e Fu retruca que ele deveria parar de monopolizar os holofotes como um exibicionista em busca de fama. Fang diz que não vai ficar parado sabendo que poderia perder todos em um único golpe. Ele admite que tem medo de morrer, mas perder os amigos é pior, e ele derrubará a alma de 2 cidades se for preciso. A professora Lu então o traz de volta à realidade, lembrando-o de que o lugar está infestado de monstros de 8º e 9º nível do abismo. Ainda assim, Fang pede a Yangtze algumas pílulas rejuvenescedoras e as engole como se não fosse nada, enquanto Fu adverte que ele tem grandes responsabilidades pela frente. Enquanto Fang estuda sua arma desgastada, o capitão aparece e lhe entrega uma lâmina crescente de grau B, recuperada de um dos inimigos que ele derrubou. Com isso, todos se equipam com novos equipamentos assim que os reforços começam a chegar pelo portal. Ao mesmo tempo, Fang percebe que o dano que sofreu está muito além da cura, então sua única chance é avançar direto para o corpo dourado de 8º nível como o diretor, se ele quiser ter uma chance nesta luta. Impulsionado por esse pensamento, ele se concentra em seu objetivo de alcançar seu Senior Wang após o avanço. Mais tarde, na sala de reuniões, Qin se gaba de ser um dos 2 de 3º nível chamados para ajudar, e a reunião começa com Tang explicando quem é o alvo deles. Quando Zhao Lei diz que não vai apenas ficar parado, o grandalhão o cala, dizendo que nem mesmo o poder dele importará nesta batalha, e que a guerra não é um playground, então todos precisam seguir suas ordens à risca. Os soldados então trazem 2 baús cheios de pedras restauradoras de energia, mas em pouco tempo uma buzina de guerra soa, e eles são forçados a partir. No campo de batalha, guerreiros da caverna já estão espalhados e prontos para atacar a qualquer momento. O general declara que é hora da humanidade contra-atacar, e todos quebram suas pedras de energia para se fortalecer enquanto uma enorme batalha aérea irrompe, com cada lutador dando tudo de si. Enquanto os assustadores homens das cavernas rastejam pelas paredes, parecendo pequenos titãs de carrinho, Xiao Wen e Zhao Lei entram em ação e mostram os resultados de seu treinamento. Ao mesmo tempo, Yang Xi e sua professora Bai lutam lado a lado como uma dupla dinâmica, enquanto Fang e Fu provam ser igualmente impressionantes, surgindo como a verdadeira equipe dos sonhos. De costas um para o outro, os 2 explodem um enxame de homens das cavernas como se não fossem nada, até que um NPC de 4º nível de repente os embosca. Mas antes que ele vá longe, Qin intervém com um sorriso arrogante dizendo ao inimigo para escolher alguém do seu tamanho, então ataca com força até que ele finalmente decida levar a sério. Quando o guerreiro tenta revidar, Qin casualmente joga sua espada para o céu e soca a autoestima para fora dele, enviando-o voando direto para a lâmina que cai e o apunhala brutalmente no impacto. Depois disso, os soldados energizam os bólides e lançam projéteis massivos para aniquilar os inimigos menores e prejudicar os suprimentos inimigos, enquanto os instrutores destroem os guerreiros de nível médio com facilidade. Isso leva o general inimigo ao limite, e ele avança direto contra Wu, deixando todos incertos do que fazer enquanto ambos os principais lutadores se esforçam para manter suas posições contra inimigos com uma clara vantagem de nível. Enquanto o capitão pondera suas opções, alguém sugere usar o canhão de energia, mas ele recusa instantaneamente, já que dispará-lo, mesmo uma vez, queima milhões, fazendo-o pensar que este poderia ser o fim para a Cidade da Esperança. É quando Fang vê o general inimigo dominando completamente Wu, e um por um, os mais fortes da humanidade começam a cair como moscas. Ele tenta intervir, mas Qin lhe diz para se acalmar, já que eles seriam carne moída em seu baixo nível de poder.
Nesse exato momento, eles avistam uma explosão mortal vindo direto para a professora Lu, que é salva no último segundo por um ataque surpresa que acaba sendo do ex-diretor e seu esquadrão de velhos durões. Logo depois disso, Hanuk-Su e a equipe do torneio também aparecem. Após uma rápida troca, os anciãos musculosos entram para enfrentar o general inimigo e seus capangas com estilo, e os estudantes ficam animados para se juntar à luta e fazer sua parte. Enquanto o diretor arranca o braço dele como se não fosse nada e insulta a mãe do Homem-Fera por ser feia, o inimigo furioso faz crescer outro braço e revida cortando as tranças iradas do velho. Ele então dispara uma barragem de explosões pelo campo de batalha, eliminando vários soldados de infantaria, e fazendo o diretor perceber que quanto mais isso se arrastar, maior será o número de mortos da humanidade. Querendo proteger a geração mais jovem, o velho entra no modo Ultra Instinto, sua aura dourada brilhando mais forte do que nunca, enquanto ele se choca com o general inimigo energizado, bem antes que o Homem-Fera se lance no ar e descarregue seu movimento final direto sobre ele. Mas o velho permanece mais calmo que um pepino, e diz que não cultivou um corpo dourado apenas para morrer em silêncio, então avança direto e libera toda a sua energia restante em um último brilho de glória que aniquila quase metade das forças inimigas na explosão, forçando os guerreiros da caverna a recuar. Todos ficam em silêncio atordoado enquanto percebem que esta foi a última vez que veriam a figura lendária daquele velho.